Só que você corta você vem. Agora vem a alegria. Vamos entrar em Romanos 8. Opa. O oásis da fé. Vamos entrar em Romanos 8. Oásis da fé. Depois Raul vai pagar o almoço. Romanos 8, de 1 a 4. Vamos começar a leitura? Quem gostaria de ir? Lá o pessoal da torcida aí do Corinthians aí, lá para trás. Aonde? Qual? Romanos 8, 1 a 4. Leia para nós, querida. Corinthians é só segundo. Ou vai chegar o microfone para você lá. Vai lá, secretário. Aí depois a Suzy vai ler. Sim, tá? Aí, Suzy, você pega o microfone. Você vai ler verso 8, verso 5 a 7. Ok, Leia? Tá. Faça a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso. Agora, Suzy, verso 5 a 8. Quem vive segundo a carne aspira ao que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito aspira ao que o Espírito deseja. A aspiração da carne conduz à morte, mas a do Espírito conduz à vida e à paz. Porque a aspiração da carne é inimizade contra Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Muito. Esse último versículo ali pode ler também. Portanto, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. muito bem. O capítulo 8 é uma parte importante do Novo Testamento. Ao longo do capítulo, Paulo nos informa sobre muitas verdades espirituais profundas. Contido em Romanos 8, Paulo nos fala sobre a vida através do Espírito Santo, nossos sofrimentos presentes e a esperança para o futuro, bem como o profundo amor que Deus tem por cada um de seus filhos. Romanos 8 começa lindamente com nenhuma condenação e terminará maravilhosamente com nenhuma separação. Ele começa com nenhuma condenação e termina como nenhuma separação. Interessante isso aqui. Alguém lê para nós? O Sérgio pode ler, Sérgio? Dá para ler, Sérgio? Repórter Sérgio, diretamente de Umuarama. Isso aí é precioso. Portanto, agora não há condenação. A simples declaração de não condenação vem para aqueles que estão em Cristo Jesus. Visto que Deus Pai não condena Jesus, o Pai também não pode condenar aqueles que estão em Jesus. Eles não estão condenados, não serão condenados e não podem ser condenados. Exatamente, porque eu estou em quem não é condenado. Nossa, que tremendo isso aí. Tá louco. Então veja, Deus Pai, a Trindade, não condena a segunda pessoa da Trindade. Só condena quem não está na segunda pessoa da Trindade. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí é a sua questão. Não é o evangélico. É o que está em Cristo. Vamos voltar no capítulo 6. Quem é que está em Cristo? Quem foi batizado no batismo dele. Que não é o batismo sacramental. É outro batismo. É o verdadeiro batismo. É o batismo efetuado pela graça. Então, quem é que está em Cristo? Quem foi batizado do batismo dele. Então, quer dizer... Aquele que creu, né? Aquele que creu. Agora,
Quando diz não tem condenação, porque quem está naquele que não é condenado, também nenhuma condenação vai sobre aqueles. Independentemente. É cristão, não tem nenhuma condenação. Nenhuma. Então quer dizer que se não há nenhuma condenação, Romualdo, isso quer dizer que tinha mais de uma. Nenhuma, é porque tem mais de uma. E aí que a gente vai descobrir uma coisa interessante. Mas vai comparecer no julgamento final, né? Não o cristão, porque nenhuma condenação há sobre ele. Então vai bater o martelo e falar... Para nós não. Para nós de jeito nenhum. Olha que interessante. Não há nenhuma condenação aos que estão em Cristo, porque Cristo cumpriu a lei para quem crê. E os que creem estão mortos para a lei. O cristão agora segue outra lei, a lei que oferece vida. Eu não estou mais na lei da morte. Quem me conduz não é a lei da morte. Quem me conduz é a lei da vida. Jesus Cristo é essa lei. Olha que interessante. Aula nós já tivemos. Sim, tivemos. Coloca nenhuma, quer dizer, pô, é mais de uma. Então, a palavra nenhuma condenação pressupõe que havia mais de uma. Quais? A condenação em Adão, a lei do jardim. Mais uma vez, eu quero que vocês nunca esqueçam isso. A lei que nos matou não é a lei de Moisés, é a lei do jardim. E a condenação do grande dia do juízo. Então, eu estou condenado hoje e serei condenado, estou falando não cristão, né? É condenado hoje e será condenado naquele dia. Então, duas condenações. E isso é interessante. Em Cristo, essa frase importa que há uma união mística e espiritual entre Cristo e os crentes. Isto é algumas vezes expresso por Cristo estar neles e aqui por eles estarem em Cristo. Cristo está nos crentes pelo seu Espírito e os crentes estão em Cristo pela fé. E é por isso que não há nenhuma condenação para os que creem. Porque os que creem estão em Cristo e Cristo está neles. Então não pode ter um martelinho para condenar, senão condena Cristo também. Então, professor, aquela foto do cidadão lá, assim, né? Ele viu que ele é pecador e há uma batalha nele. Essa ministração é a ministração da libertação, da alegria. Sim. Viu, cidadão? Não há mais condenação, mesmo que você esteja dentro dessa luta. Não há. Então o cara tem que falar. Aí sim, aí tá. Viu? A salvação é de graça, mas custa você continuar salvo. Isso, responsabilidade. Aí, a alegria, ela é maravilhosa. Só agora, negão, você tem que sustentar essa alegria. Depende de você. Meu espírito está aí. Isso, ok. Agora depende de você. Então, aqui entra o capítulo 7. É o refrigério. É a alegria, é a efusividade, é a paz, é o contentamento, é a nova vida, é a consciência que não tem mais acusação de pecado, o pecado foi tirado, a culpa foi tirada, sou nova criatura. Isso faz maravilhosamente bem em mim. Só que daí no segundo dia da conversão, é que eu percebo, para mim continuar nesse estado, eu vou ter um bicho dentro de mim. É isso aí. Tem um bicho dentro de mim. Eu descobri que eu estou liberto, mas o leão está aqui. O tubarão está aqui. O tubarão está aqui dentro de mim. Então ele fica nesse estado de alerta constante. Então, aí entra a ministração aqui, né? É claro. Não, é bom, Sozão. Você vai focar o quê? Ou você foca nessa graça que você tem, foco é aqui, por isso que Hebreus 12 diz assim, não tire os olhos dele, fique fixo para que você fique continuando na corrida, que é a proposta. Fixo aqui, ó. Ou você vai focar, eu sou um pecador miserável, tenho isso, eu foco. Os dois existem. Sim. Mas você tem que ter o seu foco, que é a sua busca incessante. E tem um detalhe, Raul. A busca incessante é alimentada por um poder extra em nós, que é o Espírito Santo. Então a mente renova. Então o Espírito Santo me dá força para isso. Não vem de mim. Lembra, o mal habita em mim. Que é o fortaleceres no Senhor e na força do seu poder, exatamente. Só vai resistir e triunfar sobre o dia mal aquele que se fortalece. Mas lembrando que mesmo me fortalecendo no Senhor, amanhã eu posso cair. E vou cair. Então, por isso É a tônica nossa.
Viu, pastor? Miserável homem que sou. Sim, senhor. Viu, pastores? Essa aqui é responsabilidade, porque nós somos responsáveis a levar o rebanho quebrado, como você falou, pecador. Nossa, aqui ó, não há nenhuma condenação. Agora tudo está mal. Cara, ó, você falou uma coisa importante. A igreja melhor que o pastor pode ter é uma igreja que reconhece que é pecadora. Porque a igreja que reconhece que é pecadora, ela passa para viver no Espírito. Ela reconhece que precisa. A necessidade do Salvador, a necessidade do Espírito Santo, a necessidade de ter uma comunhão com Deus, a necessidade de uma intimidade espiritual com Deus. E eu só posso buscar isso se eu reconhecer que eu sou um pecador. O problema é que a igreja fala. Você já pode falar. Tem uma pergunta. Sim. A gente está falando aqui de toda essa questão da libertação, né, de reconhecer que nós somos miseráveis, que nós somos pecadores, tá? Mas e aquela pessoa que ela não consegue sair desse estado de libertação e continua ali nos pecados recorrentes? Então, o que é essa? Como é que você define? Vai ser levada à salvação? Qualquer pecador pode ser levado à salvação. Diferentemente do que diz. Qualquer pecador. Enquanto ela está nisso aí, na verdade ela não está nem no processo da conversão. Porque essa é a minha dúvida. Essa pessoa ela está convertida? Não, ela não está convertida. A luta dela, a luta do convertido só é luta de convertido quando ele está lutando contra a sua própria carne, mas a mente é de Deus. Eu estou fazendo essa pergunta até mesmo assim, porque daí como a gente tem situações assim na igreja, até mesmo porque daí cai naquela cilada, será que eu estou julgando o irmão? Será que eu estou pecando de ver que ele ainda não entendeu o que é a graça sobre a Não, ele não entendeu. Ele não, sabe por quê? Uma coisa que eu vou dizer para você, minha irmã. Se tem uma coisa que a fé cristã não faz é melhorar alguém. Maria, viu? A fé cristã não melhora ninguém. Jesus Cristo não melhora ninguém. A fé cristã trabalha com nova criatura. Melhoria, talvez uma religião vai propor isso. Mas Deus não trabalha com melhorar o ser humano. Ou ele é uma nova criatura, ou não é. Então, é definido. E o cristão, e a pessoa que converte a Cristo, entrega a vida a Cristo, e está em Cristo, que passa por essa luta espiritual, ele sabe a luta, ele conhece a luta e sabe os meios de como vencer a luta. O correto seria quem tem uma nova natureza, passa por um aperfeiçoamento santo, né? Filipenses 1,6, aquele que começou em vós a boa obra, há de aperfeiçoá-la até o dia de Então, e não vai conseguir. O Espírito Santo não vai fazer isso. Por que não vai fazer isso, Giovanni? Porque a nossa carne continua corrupta. O mal vai continuar até a gente morrer. O mal vai continuar até Jesus voltar. Por isso que Paulo vai dizer, aquele que começou... Não, mas não tem como você deixar. Aquele que começou vai completá-la só quando Jesus voltar. Então, eu entendo. Ué. Mas ele fala antes da volta de Jesus de um aperfeiçoamento. Mas aí teleios do grego não é aperfeiçoamento. Teleios que é traduzido como aperfeiçoamento. Teleios, aprendeu? Rapaz, acha que eu não me preparo para vir para cá, rapaz? Tubarão aqui é bom. Graças a... Vai, manda mais tubarão para essa sala. Teleios, no grego, que é traduzido por aperfeiçoamento... meu dia está acabando aí. Na verdade, não... A palavra aperfeiçoamento, na verdade, Giovanni, não é bem essa palavra. Teleios tem a ver com maturidade. Aí é Já muda Totalmente. Aí é dogma. Exato. Então, teleios, quando ele disse, não que eu tenha alcançado, Filipenses 3, né? Não que eu tenha alcançado, obtido a perfeição. Teleios. É maturidade.
Então, teleios é maturidade. Então, quer dizer, o que ele está dizendo é que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-lo. Ou seja, qual é a boa obra? É a minha transformação em nova criatura. E a boa obra é ele conservar essa nova criatura e melhorando e mudando a minha perspectiva de vida. Aí eu vou passar por aquele processo de santidade, eu vou passar pelo processo de maturidade, eu vou passar pelo processo de crescimento, mas eu nunca vou atingir o ápice. Porque o mal que habita em mim, eu só vou tendo maturidade. Mas o que eu estou entendendo, Giovanni, é que essa maturidade é um processo de crescimento. Sim, mas ele não vai chegar na perfeição nunca. Vai, mas ele está melhorando. Não, tá. Ele não está parado. Veja bem, a gente fala melhorando, mas na verdade, a nova criatura, a gente usa a palavra melhorar numa perspectiva humana, mas na verdade ele não está melhorando. Na verdade, ele está atingindo um ponto de maturidade ao nível de Cristo. Isso não é melhorar. Isso aí é ter uma vida transformada, é diferente. É uma transformação e não uma melhoria. É uma metanoia, isso. É um arrependimento que vai levar ele a uma maturidade. Então, ele não está sendo melhorado. Ele está maturando a sua nova criatura. Para melhor. Falava com o menino. Hã? Para melhor. Não, então, quando você fala melhor, Não, eu entendo. nós estamos falando Do ápice. do ápice. Você... Eu sou um pecador, eu sou transformado. Tudo bem, transformado. Transformado. A metanoia é aqui, mas não transformado e aqui para aguardar a perfeição. Ele está num crescente. Não, então, esse crescente não é melhoria, esse crescente é maturidade. Entendi. A estatura da imagem de Cristo. Então, a estatura da perfeição de Cristo, da maturidade de Cristo. Então, quer dizer que a nova criatura, ela nunca melhora, porque se ela é nova, ela não tem defeito. Então, É interessante que a palavra no original é epiteléu. epiteléu, teleos, isso. Os significados possíveis: completar, realizar, aperfeiçoar, executar, concluir, e o outro significado possível, designar e impor sobre. Epiteleios já é uma derivação de teleios. É uma derivação. A raiz continua. Teleios. Então veja, rapaz, aqui tem tubarão para valer mesmo, hein? O cara vai lá no lugar, viu, Sérgio? Ai, se eu não estou preparado. Eu sei, ai que eu não estou preparado. Se você não está preparado, você fica boiando. Exato. Então veja, a nova criatura, o fato de ser nova criatura não tem defeito porque é novo, não tem passado mais. Então essa nova criatura, ele vai começar a ter maturidade. Tá certo, é isso aí mesmo. Você chega meia hora depois. Viu, Sidney? Depois você vê o restinho lá num vídeo. Não, esse menino assim. olha lá, ele vai sair junto lá, Vai orar. ó. Aí essa maturidade que o Nilton tem que fazer isso na igreja dele. Como? Pela palavra. Pela palavra de Deus. Então, o teleios ou o epiteleios não vem por a nova criatura, ela precisa de ter essa nova perspectiva de vida para que ela continue crescendo nessa maturidade. Percebe? Então, olha aqui, ó. Mas é bom essa razoada. Na verdade, eu sempre entendi como um aperfeiçoamento. E aí, quando tu explicou a diferença entre maturidade e melhoria, esclareceu bem. Sim. Então, Jeito de parafuso, a princípio. sim, porque você tem uma informação. Paradigma que Você tem uma informação. Fala, Nilton. Mas a realidade do balcão da igreja lá, né? Hã? Balcão da igreja? Essa é coisa de loja. Loja é só barriga no balcão. Tá ok. Barriga na igreja. A gente trabalha com 3 grupos de pessoas, né? Trabalha com a noiva, com a igreja, trabalhando para aquele que já chegou ali. Sim. No
gostoso estar na presença. Sim. E tem aqueles que não aceitaram o chamado. É o caso que a Maria, né? É o caso que a Maria está falando. Agora, o que acontece é que muitos apontam o dedo para aqueles que ainda não tiveram a transformação, que estão ali, estão chegando. Mas estão ali. Estão ali. Então, se está ali te ouvindo, Já tá, em algum momento a centelha vai acender. Melhor estarem aqui. Viu? Nunca esqueça. Essa linda palavra que a teologia luterana criou. A centelha da fé. Coisa mais linda, Simone. Lembra, Simone? Acampamento Palavra da Vida. Aí ela sabe tudo. Você tem uma mente luterana. É a centelha. O que é a centelha? É uma faísca, viu, Nilton? A centelha é uma faísca. Essa pessoa está lá, mas a faísca vai cair nela. Agora, essa turma que fica apontando o dedo, em vez deles jogarem faísca, eles estão jogando água. Não, jogue mais faísca. Não é o ímpio que está impedindo o crescimento da igreja, é a própria. E não é nem o diabo, não. São esses caras aí. São esses caras. E você pode falar o seguinte, Nilton. Quem você vê fazendo, você pode dizer, você sabe aquele lá que você está apontando o dedo? Ele está mais próximo de conhecer Deus do que você. É o moralismo. Moralismo está ali. Jesus diz que o moralista, ele é filho do inferno 2 vezes mais. Né? Mateus 23 diz isso também. Mateus 23. Vamos ler aqui, ó. Mas, viu? Esses arrazoados é bom, né, Sérgio? Meu Deus. Por isso que essa dialética entre nós cria uma coisa boa. Ó, qual que vai ser o sermão de domingo? Baleia! É tubarão, rapaz! Que baleia, rapaz! Meu tubarão! Ô, Maxinho, lá no seu qual vai ser no outro domingo? No outro, qual que vai ser? Vai ser aquele negócio da fé lá, O oásis da fé, que é fantástico. Que isso é uma fábrica de... Isso aqui é um útero de sermões. Tá melhor. Mas não ter condenação parece ter uma segunda aplicação condicional, que se refere às consequências de nossas ações enquanto vivemos aqui na Terra. Quando escolhemos andar no poder da ressurreição de Jesus, aí, Nilton, que você está falando, e a Maria também. Quando escolhemos andar no poder da ressurreição de Jesus, isso é maravilhoso. É uma escolha. Ele tem que escolher. O cristão anda no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Né? Também escapamos das consequências negativas do pecado. Escapamos de ser condenados aos resultados adversos do pecado, escapando das garras do pecado e andando em retidão. Aí é isso aqui, ó. Eu estou andando no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eu tenho refrigério porque Deus me ajuda a andar no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Pois eles estão sujeitos a muitas condenações de seus corações, do mundo e do diabo. Não há uma condenação contra eles com respeito aos seus numerosos pecados originais e atuais. Em Cristo. Esta frase importa aqui. Isso aqui eu já li, né? Isso aqui eu já... Está repetido, não? Não li? Vamos lá. Esta frase importa que há uma união mística e espiritual entre Cristo e os crentes. Isto é, algumas vezes expresso por Cristo estar neles. E aqui por eles estarem em Cristo. Cristo está nos crentes pelo seu Espírito e os crentes estão em Cristo pela fé. Agora, isso aqui é uma coisa interessante. Alguém lê para nós esse slide ali? Vamos lá. Vai lá, Giovanni, lê para nós. O Romualdo que não leu ainda. Já leu. Não, a Suzy, o Alex. Alex, vai lá, Alex, lê para nós. O princípio da dupla penalização significa que, se a pena tiver sido aplicada por um crime, não há necessidade de obrigar essa pessoa a pagar novamente pelo mesmo crime. Jesus pagou pelos nossos pecados. Não há justiça em Deus nos fazer pagar por esses pecados novamente.
Porque nós já estamos em Cristo. Não há como dar uma dupla penalização para nós. Observe que Paulo não diz cumprimos a justa exigência da lei, mas que a justa exigência da lei é cumprida em nós. É o contrário. Não é eu que vou cumprir, é ela que já está cumprida em nós. Por quem? Certamente apontando para a obra do Cristo, sustentada no crente pelo Espírito Santo. Alguém pode dar um glória aí? Glória! Olha lá, vou repetir. Observe que Paulo não diz cumprimos a justa exigência da lei, mas que a justa exigência da lei é cumprida não por nós, mas é cumprida em nós por causa de Cristo. Então, irmão, esse entendimento é que gera alegria. Claro. Claro. Levanta o cara da cadeira. Aí eu fico feliz por isso. Aí eu caio lá na frente e falei, por que eu fiz com isso aqui agora? O que eu fiz com isso? O que eu fiz com isso? Eu não estou andando no poder da ressurreição? O que eu estou fazendo com tudo isso que Deus está me dando? Aí vem a Cristo do crente verdadeiro. Percebe? Essa alegria toda, às vezes ela pode ser balançada pela sua queda lá. Confronto. Que isso é bom, Raul. Isso é bom. Entendeu? Não a queda, mas essa sensação de que não está legal. É que você não está cauterizado. Que não está cauterizado. É como, não sei quem foi que falou, a Suzy falou que o Espírito Santo está ativo nele. Foi você que falou, Suzy? Quem foi que falou? Você, né? O Espírito Santo está ativo nele. Senão o cara cai no Romano 6. Acabou, exato. É assim, então? Então vamos fazer, exatamente. Quando o conhecemos e recebemos a habitação do Espírito Santo, fomos capazes de atingir um padrão que nunca poderíamos alcançar com as nossas próprias forças. O Espírito Santo quando habita na gente, né? Que é uma coisa fantástica, né? É importante essa questão, né, do Espírito Santo habitar na gente, que o Espírito Santo habita em nós de maneira disfarçada pela sua palavra. E eu gosto muito de explicar isso para as pessoas, porque as pessoas, vocês se não entendem, não tem problema de não entender, e se entender errado, Giovanni, também não tem problema de entender errado nesse sentido. Por exemplo, se você parar para pensar assim, olha só a importância da vinda de Jesus e da vinda do Espírito Santo. Se você olhar pela filosofia, a filosofia tem uma de suas máximas que é o seguinte: o infinito não pode caber dentro do finito. Impossível. São Paulo não pode entrar dentro de Campo Mourão. Ok? Se você lembra lá do texto que Moisés pediu para ver Deus, o que Deus disse para Moisés? Nenhum homem que me vê vai viver. Agora, se eu não posso ver Deus, o que dirá dele morar em mim? Vai me explodir, pô. É lógico. Se eu não posso ver o ser, esse ser dentro de mim vai... Tem uma cena de um filme que isso me lembra muito. Vocês assistiram... Porra, mas eu só gosto de filmes... Ó, você vê aqui. Agora vai sair Gladiador 2. Esse eu quero assistir também. Mas, ó, vocês assistiram aquele filme Indiana Jones e a Caveira de Cristal? Você lembra? Ó, e você vê que todos os filmes que eu assisto são tão bons que eu trago tudo para aula. A parte final do filme eu tiro para a fé cristã. Indiana Jones e a Caveira de Cristal. Que ele está procurando aquela caveira que é de um ET. É um lançamento. Não é isso aí, Sérgio? Esse é o lançamento, 20 anos atrás. Aí, essa cabeça de cristal, essa caveira, ela faz parte de um conjunto de 6 ou 7 estátuas de ET. 6 ou 7. Aí falta essa última caveira colocar lá no pedestal, lá na estátua, na caverna. Aí quando as caveiras estão todas juntas, ela emite conhecimento. Aí o vilão, roubou a caveira do Indiana Jones. E aí ele colocou, não sei se é um homem ou mulher, eu acho que é um homem, né?
Aí ele colocou a última caveira na estátua do ET. Quando ele colocou a última caveira, aí veio aqueles raiozinhos e entrou na cabeça da pessoa. Inteligência. Aí ficou, nossa, e aí o raio veio na mente do cara e o cara ficou pilhado. Não é muito conhecimento, que maravilha, muito conhecimento. E daí foi indo, ele começou a falar, para, e o cara explodiu. Lembra dessa cena do filme? Não. Você não assistiu, né? Eu não assisti. Não assisti isso aí não. Você assistiu? Não é isso aí, sério, não é isso aí, Giovanni? Então eu penso assim, ó, pega a moral do filme. A inteligência de 7 ETs não foi possível a mente humana conceber todo o conhecimento que estava oferecido na mente. A mente dele explodiu. E eu fico pensando assim, então, no filme é isso assim, então eu penso assim, se Deus vir habitar em mim mesmo, plenamente, ele vai me pulverizar. Não suporta. Nós não temos condição nem física, nem espiritual para receber a Trindade. Não é possível. Aí, mas ele habita em nós. Mas ele habita em nós de maneira disfarçada. Em partes, né? Não, é total também. Mas ele habita em nós pela sua palavra. Porque a palavra é Deus. E Deus é a palavra. O Espírito Santo é a palavra. O verbo é, falamos ontem. Exatamente. Aí, eu tenho que mencionar ele, né? Ele falou com esse glorioso nome que eu vou pronunciar. Martim Lutero disse: os homens usam uma máscara para se esconder, Deus usa uma máscara para se revelar. Então ele usou uma máscara. Quem? Jesus de Nazaré. E é de maneira disfarçada que ele pode entrar dentro do Giovanni e não matá-lo. Ao contrário, gera vida nele. Porque a presença da Trindade em nós gera uma vida. Então, quer dizer, o Giovanni é a habitação do Espírito Santo, é a habitação da Trindade, a Trindade habita nele e ele habita na Trindade. E por que isso pode acontecer sem que ele seja explodido? Porque tudo está acontecendo dentro de uma maneira que Deus usa disfarçadamente. E a sua palavra está nisso. Uma obra, né? O Deus disfarçado. É. Jesus disse, a minha palavra estará em vós. Não é isso? É Ele mesmo. É Ele mesmo. Aquele que ouvir e obedecer aos meus mandamentos. Isso. Eu e o Pai viremos nele e faremos nele. Mas mediante o quê? A palavra. Porque Ele, o Pai, o Espírito e a palavra é a mesma coisa. E é a única maneira que Deus se comunica com a Simone sem que destrua a Simone. Porque a palavra El Shaddai, no hebraico, a origem da palavra El Shaddai, El é Deus. Shaddai é de Shad. Shad em hebraico significa destruir. Eu ouvi falar uma vez, não sei se é real, Ah. não sei se é Miguel de que chá tem relação com o seio de uma mãe nutrindo o filho com todas as suas necessidades alimentares. Sim, sim. Sim, tem essa relação, mas não tem a relação com Deus. Porque Shad, ela é destruir. A palavra El Shaddai, que a gente fala tão bonitamente, que é traduzido como poderoso, não é? Na verdade, a interpretação da palavra El Shaddai significa Deus é tão poderoso a ponto de destruir. Mas o Shaddai é poderoso, né? Fogo consumidor. Então, é traduzido como poderoso, mas a interpretação literal é
Deus é poderoso para destruir. Ou seja, nada resiste a Ele. El Shaddai. Quando o judeu chamava El Shaddai, eles tinham temor. Por quê? Porque eles podem ser destruídos. Destruídos. Então tem uma relação com uma presença de reverência. Exatamente. Porque é como se fosse assim, ó. Por que eles põem o nome em Deus, colocaram essa nomenclatura para Deus, El Shaddai? Cuidado, ele pode destruir você. Essa é a ideia. O poderoso está chegando. O poderoso que pode destruir você, respeita ele. Ande nos seus caminhos, porque ele pode destruir. Aliás, Deus é conhecido no Antigo Testamento como um destruidor. Ele destruiu o exército de Faraó, ele destruiu os exércitos inimigos, ele só destrói. Por isso que ele é chamado El Shaddai. Ele é o destruidor. Agora a gente chama poderoso para ficar mais bonito e tirar o peso dessa palavra. Mas a sua interpretação mesmo é destruidor. Eu tinha medo, na verdade, né? O temor do povo era medo. É, exatamente, ande no caminho e tal. Então, El Shaddai, ele é poderoso a ponto de destruir qualquer coisa. E daí também vem o conceito de temor do outro. Exatamente. É como se fosse assim, ó, é melhor amar a Deus do que ser destruído por Ele. Quem ama a Deus foge do pecado. Percebe? Quando você diz que a pessoa não suportaria, né, nessas Sim. cadeiras, Jesus disse isso, né? Quando os caras falaram assim, por que o senhor fala por parábola? Isso. Eu falo, cara, porque se eu falar real, você Você não suporta. Você não suporta. E ele foi mais. Eu ainda tinha outras coisas para dizer. Mas vocês não vão aguentar. Ponto. Aliás, Paulo, quando foi ao céu, João, quando foi ao céu, no retorno, o que eles falaram? Não tem palavras para descrever o que é lá. Ponto. Amém, meus irmãos? Olha, ó, passou 40 minutos rapidinho, né? É o enigma. É o enigma. Os primeiros astronautas